Seja muito bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. No vídeo de hoje, nós iremos fazer o comentário da última lição da revista da CPAD Lições Bíblicas, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. É a lição de número 13, cujo tema é O Novo Homem em Jesus Cristo, tá certo? Mas antes nós vamos fazer um breve e curto resumo a respeito de tudo que nós vimos neste primeiro trimestre, que foi em muitas batalhas, mas também de muitas vitórias, onde nós aprendemos coisas que provavelmente não sabíamos, tá certo? E fomos assim, pela palavra de Deus, corrigidos no sentido de que a doutrina do homem, a antropologia, porque essa revista trabalhou isso, corrigiu diversas coisas no qual o mundo sectário, o mundo religioso, o mundo secular tem visto o homem de maneira equivocada, partindo de premissas erradas. Nessa revista, nesse estudo, que teve como apoio o livro básico do professor Claudio de Andrade, nós aprendemos a importância de entender a verdade sobre este assunto. Então, no primeiro lição foi o primeiro homem, diferentemente do que diz a teoria da evolução, tá certo? O homem começou a existir a partir do ato criativo de Deus. E somente a Bíblia ou a doutrina do criacionismo permite compreender isso. Na segunda lição, a criação de Eva, a primeira mulher, nós vimos a importância da mulher na criação, nós vimos a riqueza deste detalhe, desta magnitude, que também é a imagem e semelhança de Deus, na função da família, na função do meio social, do meio também econômico e cultural. Nós vimos também na lição número 3 a natureza do ser humano. Vimos o que é tricotomia, dicotomia, vimos alguns erros sectários sobre a alma, o espírito humano. Vimos que a alma e o espírito eles são eternos, menos o corpo, né? Isso. Lição número 4 os atributos dos seres humanos. O que é o atributo? Né? A qualidade derivada do Criador, né? Como por exemplo sabedoria, paciência, bondade, paz e assim por diante. Na lição número 5 a unidade da raça humana. Nós vimos que só existe somente uma raça humana, mas com uma diversidade de manifestações distintas entre si, mas que ambas têm no seu bojo, na sua natureza, a identidade adâmica. É isso? Lição número 6. A sexualidade humana. Abordamos os padrões bíblicos. Houve polêmica. Vimos como a ideologia de gênero tem atacado essa doutrina, a sexualidade humana, depravando era desde o nascedor, desde o período infantil até a idade adulta, para implantar o regime totalitário comunista através de partidos de esquerda, utilizando a força sexual desde a década de 60. Nós vimos também na número 7 a doutrina da queda, né? A queda do ser humano, ou seja, o pecado é herdado de Adão, e as consequências e a necessidade de um redentor, 100% Deus, 100% homem. Nós vimos também na lição número 8 o início da civilização humana, como isso aconteceu, com quem, de que forma, o que motivou essa primeira civilização, né? Como eles se desenvolveram, quais tecnologias tiveram. Lição de número 9 nós vimos o primeiro projeto, o globalismo. Vimos a necessidade de ter a distinção entre globalismo e globalização. Vimos o oposto, o oposto do capitalismo e a sua antítese, que é o comunismo. Vimos que o globalismo permite, juntamente com o capitalismo, a paz entre as religiões e não a discriminação, o preconceito. E também não exaltece apenas uma única religião, permite que todas tenham expressões, diferentemente do comunismo, que visa destruir, distorcer e acabar toda e qualquer forma de religião. Mas para que o comunismo exista, é necessário
ter o socialismo. E para ter o socialismo é preciso ter partidos de esquerda que ficam a todo instante e a todo momento dizendo que tem compromisso com o povo, com o mais necessitado. Isso é uma grande mentira do inimigo. E vimos na lição de número 10, só o evangelho muda a cultura humana. Vimos a dificuldade de interpretar o que é cultura, quais tipos de cultura, as ciências que muitas vezes partem de pressuposições erradas, mas que podem nos permitir interpretar culturas de maneira coerente, sábia, e que a antropologia bíblica ela necessariamente olha para o seu criador, diferentemente das outras antropologias que parte dos seus fundadores ateístas, agnósticos, para interpretar a comunidade, a civilização, a cultura. E vimos somente que o evangelho pode mudar a cultura quando ele entra como evangelho, pois sem a cosmovisão cristã não há mudança, tá certo? Há fanatismo, há destruição de culturas e o evangelho não é pregado como o evangelho. Na lição de número 11 nós vimos um homem do pecado. Uma lição muito boa, uma lição de cunho escatológico, uma lição pesada, uma lição complexa, que, ao meu ver, deveria ter muito mais estudo, muito mais aplicação, mas, infelizmente, muitas coisas a gente não pôde discutir, conversar. Mas o interessante foi que a gente conseguiu verificar em diversos textos bíblicos que o homem do pecado ele vai aparecer nos últimos dias após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja ele surge no cenário mundial. Consequentemente, antes do arrebatamento da igreja, haverá um caos incessante sobre toda a face da Terra, do globo terrestre, né? Porque a Terra é uma esfera, né? A Terra é redonda. E, né, houve também as polêmicas, como sempre, mas que ambas podem servir e devem servir para o amadurecimento da teologia. E a lição número 12, ao meu ver, a mais importante, a mais necessitada, a de suprema importância foi a número 12. Jesus, o homem perfeito. Na verdade, trata-se da cristologia. Foi muito genial ver que o professor Claudio de Andrade conseguiu resumir bem a complexidade infinita da cristologia, que vem do Antigo Testamento, passando para o Novo, indo para elementos e fatores e discussões históricas. Foi uma lição introdutória, mas consistente, e que permite você, que ainda não tem muito amadurecimento, compreender, a princípio, esses dados. Mas faltou muitos outros elementos que podem e poderiam justificar, fundamentar, fortalecer, amadurecer a cristologia, que na verdade é a doutrina que ensina categoricamente que o Filho de Deus é 100% Deus na sua natureza, na sua essência, e 100% homem, certo? Há uma união, não fusão. Vemos conceitos como união hipostática, até antropria de Cristo, e assim por diante. Palavras filosóficas que vão explicar conceitos do Novo Testamento que não estavam presentes, né? As palavras não estavam presentes no primeiro século. Por exemplo, a palavra Trindade não estava presente porque o vocabulário daquela época não tinha. Do mesmo modo, a palavra avião. Não existia a palavra avião naquela época, mas avião existe, né? E assim, palavras que vão sendo construídas, porque a linguística humana é uma construção do decorrer do tempo de maneira positiva, tá certo? E isso foi fantástico, isso foi muito interessante. E acho que poderíamos conversar isso durante o ano todo, porque é muito importante. Enfim, e finalmente chegamos na lição de número 13, que é o novo homem em Jesus Cristo. Nesta última lição, eu vou me focar mais no tópico 1, mas eu vou fazer o resumo, não é? O tópico 1 é o novo nascimento do homem, tá certo? Porque, ao meu ver, essa é o tópico mais importante, não que os outros não sejam, mas que, por mencionar que no tópico 1 e o ponto número 3, nascido da água,
Eu achei importante porque existem muitos conceitos errados sobre batismo nas águas, né? Tanto o extremista de uma parte quanto de outra. Temos dois extremismos sobre o novo nascimento, referente à necessidade de nascer da água do Espírito. O primeiro extremismo é não admitir o batismo bíblico de imediato. Ou seja, nega-se esse batismo bíblico imediato. Esse é o primeiro extremismo. E dá um tempo para se batizar. É o primeiro extremismo. O segundo extremismo. Por que eu chamo de extremismo? Porque se vê que o batismo não tem a finalidade original bíblica. Tem-se uma outra finalidade contemporânea de igrejas denominacionais, que eu não vou dizer quais, que vê o batismo de uma outra perspectiva. Esse é o primeiro extremismo. Mas vamos ver o ponto de vista bíblico. E o outro extremismo sobre o novo homem em Jesus Cristo, baseado na necessidade de nascer da água do Espírito, é criar uma modificação na natureza do conceito de batismo para ensinar a expressão ou efusão no lugar da imersão, que é batismo. Ou seja, é o batismo infantil, dois batismos, três batismos, jogar ter pouca água no momento no novo nascimento. Esses detalhes, tá certo? Mas vamos ver aqui. Então, texto áureo da lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Uma regra da hermenêutica, ela diz o seguinte: para você entender um texto, nós precisamos dos outros textos anteriores e posteriores. Eu recomendo a vocês ver os outros versículos anteriores para entender esse versículo 13, porque esse versículo 13, ele quer nos dizer o seguinte: até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para isso acontecer, os versículos anteriores, versículos 12, 11 e 10, vão nos ensinar que há uma necessidade da igreja ter apóstolos, pastores, mestres, está entendendo? Para que isso aconteça. Porque sem o pastor, sem o professor de escola dominical, sem o diácono, sem o presbítero, essa situação não acontece. Porque ele está falando aqui da igreja e para a igreja, tá certo? Mas depois vocês meditem. A verdade prática é: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Ele, com certeza, Jesus Cristo não é idêntico a Buda, Maomé, ao contrário, ele é superior, pois Jesus Cristo é o próprio Deus, a verdade, a vida eterna. E o texto da leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 3, versículo 1 ao 16. Né? Os textos mais importantes é o versículo 3, tá certo? Que vai dizer que, na verdade, te digo que aquele que não nasce da água, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, tá certo? Aí versículo 5, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 12, se vos farei de coisas terrestres e não crestes, como quereis se vos falar as celestiais? Aí, e o versículo 15 e 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Me pediram, como esse texto de João 3,16 é o mais bonito, e parece que Martinho, um dos reformadores da Reforma Protestante, disse que esse versículo, Martinho Lutero, disse que esse versículo, não sei se eu estou enganado, disse que esse versículo é um resumo, é o mini evangelho de todo o evangelho, isso aqui, né? É interessante. Mas eu queria, então me pediram para eu mostrar o texto original de João 3,16. Vou mostrar aqui a vocês, é, João 3,16, deixa eu ver se é essa imagem aqui, só um minuto. Então, vou mostrar pra vocês aqui essa partezinha.
Só um minuto. Eu tô me acostumando com isso aqui. Isso aqui é essa? Não. Essa aqui. Pronto. Tá? Nós temos aqui a tradução. Pois Deus tanto amou o mundo que ele deu seu único gerado filho para quem creia nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso aqui é uma tradução direta do texto grego. Tá vendo aqui? É o texto grego. Aí, então, a transliteração é essa aqui, ó, tá vendo? Theos, auton, pesen, cosmos, edoken, monogene, oios, paz, pistéon, aporetai, ek, aionium, zenion, zoea. Aí tem as definições, possíveis definições para Theos, Deus, tá certo? Auton, dessa forma, portanto, é a origem, né? Aqui. E aqui embaixo, vocês podem ver aqui, ó, João 3,16, que é o texto mais utilizado na academia, né? West e Hot. Então, esse texto aí, que a menção bíblica é sempre riscada, anotada, né? Nunca fica em branco. Então, esse primeiro texto que eu vou mostrar aqui é João 3,16. Aí aqui embaixo, não sei se vocês podem ver, aí temos aqui, ó, tá vendo? Essa primeira palavrinha é Rotus. Rotus, Ga, E, Gapesen. Aqui é Ro, Theos. Aí vocês verificam aqui em cima, junto com essa tradução. Ro, Theos. Aqui não tá, tá vendo? Ro, Theos. Aí vem aqui, ó. Theos. Aí vem aqui Ton. Aqui é Cosmos, Universo, Mundo, né? Tá certo? Aí vem Roster. Ton. Ton, Ruios. Aí vem Ton. Monogene. Monogene. Aqui, monogene. Deixa eu ver aqui. Monogene. Monogene. Monogene é primogênito. Origem de monos e gênese, né? Monógenes. Aí vem Edoken, Rina, Paz, Ro. Tá? Esse O aqui, né? Tem o som de H e O. É tipo de Ro. Aí vem Ro. Aí vem. Cadê Ro? Deixa eu ver aqui. Ro e Paz. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo que a gente tem que verificar que tá vendo Paz. Aí Monógene, Edoken, Rina, Paz, Ro, Pistel, Eis, Alton. Aqui é Alton, Mi, Aporetai, Al, Erk. Aí vem Zeon e Ionion. Ionion, né? Ionion aqui, essa última palavrinha aqui, Ionion, tá certo? Zoen, que eu falei que é antes de Aion, Ionion, Zoen, Zoen é vida, né? Então, a tradução, deixa eu voltar aqui para a revista, a tradução é exatamente essa que nós estamos vendo aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, eu tenho aqui a revista da Escola Dominical, tá certo? Em PDF. Já comentamos resumidamente todas as lições agora. Vamos comentar a última lição, número 13. Tá certo? Deixa eu avançar aqui. Pronto, vou avançar aqui. Deixa eu ver se chego na parte de cima. Então, aumenta mal um pouco, não é isso? Não muito. Pronto. Um novo homem em Jesus, Cristo. Temos aí a verdade textual e a verdade prática, leitura diária, leitura bíblica. Vimos aqui João 3,16 no original. Citei pelo menos o versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 15 como o mais importante, mas todos importam, mas o mais importante para o nosso entendimento. O objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem, tá certo? Aqui, ó.
O objetivo específico são três: apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem, enfatizar a santificação do novo homem. Tá certo? Tem muitos detalhes que talvez não vou abordar por conta do tempo. Pronto, temos aqui a introdução. Deixa eu me ver aqui na revista. Temos uma pergunta aqui: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? A revista responde que sim. Aí dá a sua justificativa. Temos o tópico 1, o nascimento do novo homem. O ponto 1 do tópico 1, o nascimento, nascido não do sangue, nem da carne. Eu, quando meditei nesse ponto aqui, eu entendi algumas coisas interessantes, tá certo? Que nós não somos nascidos baseado em construções religiosas, né? Não é a religião, tá certo? Que consegue criar em nós ou realizar em nós o novo nascimento. Mas é um produto de origem divina, é uma ação de origem divina, tá certo? Quando me entendo essa parte aqui. Aí, aqui temos aqui, nascido de Deus, tá certo? Nascido de Deus é muito importante você meditar aqui em João capítulo 1, versículo 12, tá certo? Esse texto aqui é fantástico, tá certo? Depois que aprendemos a natureza do Filho de Deus, homem e Deus, aprendemos que aquele que aceita Jesus Cristo é considerado filho de Deus por adoção. Medita esse texto aqui, de João 1:12. Nascido da água. É uma grande polêmica, tá certo? Eu não vou polemizar a questão, pois aqui trata-se de uma escola dominical, mas eu vou dar as diretrizes que possivelmente podem nos ajudar a compreender o objetivo da lição, tá? Que é esse aqui, ó. O novo homem Jesus Cristo, tá certo? Então, mas isso aqui é uma grande problemática, tá certo? Que nós vamos mencionar, mas não iremos ficar nessa problemática, tá bom? Temos nascido do Espírito, que para muitos, tanto nascido da água e do Espírito, pode ser a mesma coisa. Para outros, não. Há uma diferença de tempo, né? Enfim, é possível um e outro, porque nenhum dos dois, junto ou separado, contradiz as escrituras, né? Mas enfim, aqui estabelece que existe primeiro o nascimento da água, o batismo, e depois o nascimento do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o dom de falar em línguas. Não é necessariamente somente o dom de falar em línguas, mas outros dons que são manifestos, tanto nesse exato momento quanto depois. Enfim. Ponto 2, justificação do novo homem. Aí temos aqui a inutilidade da justiça humana, tá certo? Temos o ponto 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ponto 3, o novo homem é justo. Bom, também temos aqui nesse tópico 2, a justificação do novo homem. E no ponto 3, o novo homem é justo. No final, deixa eu mostrar, marcar aqui. Haja vista o que houve com o ladrão na cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo. Então, esse texto ele é complicado, porque temos não necessariamente o texto, desculpe, mas a interpretação que faz do texto. Existem duas interpretações, que eu vou trabalhar um pouco sobre o extremismo do batismo ou não. As posições erradas e a que é a mais bíblica. Alguns interpretam que o ladrão da cruz foi salvo porque Jesus salvou e não necessitava do batismo. Outra, baseada no mesmo texto, estou dando as duas visões que são bíblicas, mas que não são antibíblicas, tá? A outra visão é a de que, deixa eu ver nossa aqui, esse programa. Eu não confio muito nesse programa não, sabe? Programa de computador, não confio muito não, enfim. Então, mas a outra segunda interpretação é que a primeira diz que nega o batismo porque Jesus salvou. A outra diz que ele não poderia ser salvo se não fosse batizado. Aí, para responder essa segunda, se diz o seguinte: que o homem na cruz, né, ele foi salvo, regenerado, tá certo? Mediante a fé obediente, tá certo? Mas baseado nos critérios do Antigo Testamento, que permitia ele ser salvo, porque o Messias não tinha morrido naquele exato momento, entendeu? Para vigorar
o Novo Testamento. Caso vigorasse o Novo Testamento, havia sim a necessidade do novo batismo. Aí existe, como eu falei a vocês, a grande discussão, tá bom? Só para vocês poderem saber. Talvez isso não seja importante na EBD, mas para quem é crítico, para quem estuda muito, para quem pesquisa e não quer se enganar e enganar os outros, é bom saber disso e outras coisas, né? Porque aqui a gente vai nos corrigir, né? Entendeu? A gente vai somar. O que é heresia, a gente rejeita, né? De vez. Mas o que não é, a gente vai conversando, vai dialogando, enfim. Tópico 3, a santificação do homem. Né? Essa aqui é importante, é. A mais difícil é porque é uma coisa prática. Ambas aqui são coisas teóricas, são coisas interpretativas, mas aqui é o fato, é a prática, é a praxis, né? É a atividade, é o exercício. Essa é aquela coisa que, poxa, tenho que fazer, muitas vezes a gente não faz. A santificação como posicionamento é o ponto 3. Ponto 2, a santificação como processo. Ponto 3, a santificação é a vontade de Deus no homem. Existe um texto que nos afirma que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, é uma necessidade disso. Evitar coisas erradas. Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Minha sei pra onde que eu fui aqui agora. Esse PDF é meio complicado, sabe? Então, não evitar coisas erradas e não praticar, tá certo? Tá certo? Então, aqui no conclusão é a seguinte: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tá? Tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados. O que está acontecendo aqui? PDF meio estranho aqui, tá? Acho que eu tô clicando na letra, né? Acho que não pode fazer isso não. Então, continuando. Tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João 3, verso 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. Nesta bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. E o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Aí temos aqui as perguntas, respostas e sugestões de livros, né? Enfim. Tá, então essa foi basicamente um resumo geral da lição, das 13 lições, muito boas, todas elas edificantes, tá certo? Então foi essa, lição bíblica primeira, do primeiro trimestre de 2020, adultos, a raça humana, origem, queda e redenção. Então, irmãos, amigos aqui do canal, iremos começar, como eu prometi, a argumentar e a mencionar o tópico número 1. Antes eu quero citar aqui, deixa eu ver aqui, pronto. Então, essa parte aqui, me esqueci de mencionar, é da confissão de fé das Assembleias de Deus, não é isso? Temos aqui, são 2 páginas apenas sobre batismos, né? Batismo. Temos a introdução, que está na outra página, não tira foto. Vocês verem que eu sempre anoto, tá certo? Ah, não, estou falando algo que eu não vi, não. Eu sempre pego as coisas, anoto, boto as colocações. Infelizmente são, entenda bem, algumas 2 páginas só, que deveria ter mais páginas. Mesma coisa sobre estado de ingresso, eu tenho uma página, eu achei que deveria ter mais. E foi muito neutro essa igreja em estado, porque deixou muito coisas vagas.
eu recomendo até depois eles reverem isso, né? Porque pode ocasionar problemas futuros, talvez não agora. Mas sobre esse ponto, sobre batismo nas águas, temos aqui a Confissão de Fé da Assembleia de Deus diz que batismo não é regeneração, né? Ou seja, o batismo não é assim aquilo que vai te fazer ser salvo, né? Em resumo seria isso. Aí tem o texto em português, Atos 2:38, certo? Eu grifei aqui que esses pontos aqui podem serem assim contestados, podem ser conversados, podem ser revistos, tá certo? À luz de uma hermenêutica mais interessante. Porque eu não vou entrar nesse mérito. Aí então ele cita outros pontos, né? Ele vai, obviamente, graças a Deus, vai negar o batismo infantil, tá certo? Isso é um ponto muito positivo. O batismo infantil não existe, nunca existiu, não é a vontade de Deus. Mas esse ponto aqui que eu marquei aqui, ó, tá vendo? Tá segurado, tá grifado, podem ser conversados depois. Até porque Atos capítulo 2, verso 38, é um texto que utiliza a palavra Jesus Cristo para perdão dos pecados, né? O texto completo é arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado. Então, a grande ênfase cai sobre essa palavra para, né? Não existe por causa, mas é para. Você faz alguma coisa para algo. Aí existe A.T. Robson, que infelizmente traduziu algumas palavras, em especial essa, de maneira equivocada, mas enfim, a gente pode conversar, né? Enfim, são só detalhes. Mas o que eu mencionar aqui para vocês, não isso, isso aqui. Não, isso aqui. Esse ponto aqui. Tá grifado, né? Aqui, ó. Vou começar a mencionar, citar o trabalho que eu vou fazer para vocês. Hitler escreveu o livro, exatamente, Mein Kampf, A Minha Luta, em alemão. Hitler disse em Mein Kampf que as pessoas, por meio de mentiras astutas e repetidas incessantemente, podem fazer acreditar que o inferno é o céu. Pessoas acreditarão que o inferno é o céu ouvindo mentiras persistentemente repetidas. O que eu quero dizer com isso? Aqui tem outro contexto, tá? Mas eu quero extrair esse pensamento aqui, aqui no mundo religioso, principalmente o mundo sectário, que é contra a Trindade, é contra a cruz de Cristo. É um mundo que realmente acredita que o inferno é o céu. Ou seja, negam o inferno, negam a imortalidade da alma, e assim essas mentiras são repetidas, repetidas e repetidas e ganham contexto de verdade. Né? Como aparecem alguns acadêmicos aí no mundo, como por exemplo aquele professor Fábio Sabino, né? Que provavelmente, eu acredito, eu já vi alguns vídeos, ou ele é agnóstico, ou ele é deísta, mas bíblico ele não é. Autoriza muita Calbart, muito texto aberto, enfim, é muito difícil, né? Porque esse pessoal vai ganhando público, né? Enquanto pessoas que pregam o evangelho, a verdade não ganham público, né? É interessante. É como Edir Macedo. Edir Macedo, a Universal, tem milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Enfim. Então, porque são mentiras repetidas. Eu tá, outro ponto, esse aqui, ó. Esse é o problema com os religiosos, que estão embebidos em suas crenças existentes, ou seja, falsas crenças, né? Eles não raciocinam honestamente, não vão ouvir sinceramente e considerar o tópico corrente, ao invés ocupam em suas mentes em buscar outras passagens para contestar e realmente não ouvem e nem consideram os argumentos apresentados. Suas mentes correm em defesa de sua posição religiosa, o que impede ouvir realmente e raciocinar logicamente. Isso estou vivendo quando eu converso com pessoas de outras seitas, como por exemplo, o movimento messiânico é uma seita, os unicistas é uma seita. Então, esse pessoal, quando eu converso, infelizmente, eles não raciocinam honestamente. Eles não têm argumento verdadeiro e nem conseguem enxergar
qual é o argumento verdadeiro. E assim eles acabam se perdendo e perdendo os seus ouvintes. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, essa é só a primeira introdução, tá? Deixa eu ver quanto tempo nós estamos. 34. Eu vou resumir então. Muito tempo. Isso vai cansar a gente, né? Então, eu vou trabalhar aqui com vocês o batismo de Jesus, o batismo original, o batismo correto, e o falso batismo, que é o batismo infantil, ou por jogar água, né? Derramar água, ou por efusão, pingar um pouco de gotas de água. Isso tudo é um batismo antibíblico. Então, nós vimos aí o nascimento do novo homem, tá certo? Tópico 1. Aí temos pontos: nascido não do sangue, nem da carne. Então, esse primeiro tópico vai negar a reencarnação, porque o novo nascimento não é o processo de reencarnação, como dizem os espíritas. Ponto 2. Nascido de Deus. João capítulo 1, versículo 2 nos afirma que nascer de novo é tornar-se filho de Deus por adoção, por intermédio de Jesus Cristo. Tópico, ponto 3. Nascido da água e também do Espírito ou do Espírito. Nós vemos o texto de Marcos 16, verso 16, o versículo 15 também. Nós temos aí fé e batismo na Trindade. Então, nós somos batizados, exercemos fé, temos fé, somos regenerados, somos batizados na crença na Trindade. Mateus 28, verso 19. Atos capítulo 8, verso 26 ao 40, nós temos tanto fé, arrependimento e batismo num único ato. Então, nesse tópico tão polêmico, apenas quero enfatizar que o Deus Trino salva por causa do sacrifício e dos méritos de Cristo por meio da fé, expressa de acordo com suas instruções. Ou seja, somos salvos quando obedecemos o santo e verdadeiro evangelho. Quero citar várias passagens bíblicas para provar a mim e a você sobre a importância de ouvir o verdadeiro evangelho e de ter este novo nascimento, conforme Marcos capítulo 16, verso 15, verso 16, João capítulo 1, verso 12 e o capítulo 3, verso 3, 5 e 16. Você pode ver os primeiros textos. A multidão no dia de Pentecostes. Atos 2, verso 14 a 41. As pessoas em Samaria. Atos capítulo 8, versículo 5 e o versículo 13. O etíope, Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Esse texto para mim é o texto mais interessante sobre batismo, arrependimento, fé e a confissão, tá certo? Do novo nascimento. Todos os outros são, mas esse para mim é o que eu acho mais interessante, eu acho, né? Saulo de Tarso, Atos capítulo 9, versículo 22 e 26. Cornélio com seus parentes e amigos, Atos capítulo 10, versículo 34 ao versículo 48. Um carcereiro em Filipos e sua casa, Atos capítulo 16, versículo 25 ao 34. Lídia e sua casa, Atos capítulo 16, versículo 13 ao versículo 15. Os Coríntios, Atos capítulo 18, versículo 1 ao versículo 17. Baseado nesses textos, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Deixa eu chamar na agulha, né? Baseado nesses textos. Pronto, deixa aqui. Deixa eu voltar para cá. Depois eu voltar aqui. Baseado nesses textos, fé, arrependimento e batismo, confissão dos pecados estão inseparavelmente unidos. Não podem ser excluídos nem esquecidos pela igreja, porque é ensinamento bíblico. A Bíblia ensina sobre o modo do batismo. É a imersão, não a aspersão ou derramamento de água. O verdadeiro batismo bíblico é imersão, é você entrar dentro da água completo, tá certo? A palavra batismo é uma transliteração de uma palavra grega que significa imergir, mergulhar, afundar. O batismo bíblico, na verdade, é uma imersão na união com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14, 1 Pedro capítulo 3, verso 18 ao verso 22. É importante ouvir o evangelho e praticar, porque conforme 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 ao 10, Jesus, o Rei dos Reis, tomará vingança contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor. Baseado em toda a lição deste primeiro trimestre, estamos ou não obedientes apenas às diretrizes do evangelho. Então,
nós devemos fazer uma reflexão e analisarmos como estamos diante de Deus, né? Como estamos diante dos homens é muito fácil, mas diante de Deus é complicado, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Voltamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15 ao 16. Temos o real ensino da necessidade de ter fé na Trindade e no batismo bíblico. O texto que está diante de nós é composto de duas cláusulas igualmente importantes ligadas pela conjunção e, tá? Marcos 16, verso 16 está dizendo que ambas são requeridas para o processo de salvação. A fé que nos salva é obediente e apenas bíblica. Observe que a palavra batismo vem da palavra grega baptizo. Baptizo significa imergir. Essa palavra é contrária à doutrina católica, que pratica aspersão, efusão ou derramamento de água para, para batizar seus membros. Batizar significa apenas, unicamente, imersão. Portanto, batismo infantil não tem efeito bíblico. A moderna apostasia faz com que eu e você não aceite a verdade do Evangelho. O novo nascimento, conforme João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, Atos capítulo 2, versículo 36 a 41, Marcos 16, verso 15 ao verso 16, faz com que a gente não aceite esses textos e outros. Nesse mundo religioso, não acredita na Trindade, na cruz de Cristo, e nos ensinamentos bíblicos sustenta apenas grandes heresias. Neste ponto já estamos entendendo João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 16, quando Deus se aproxima do homem para salvá-lo. Infelizmente, muitas religiões realizam o batismo de forma errada. Se o batismo fosse a expressão, teria que ter, em Marcos 16, verso 16, a palavra grega ratizo. Tá certo? Se fosse por aspersão, ia ter que ter ratizo, mas não tem. Se o batismo fosse derramamento de água, teria que ter na Bíblia a palavra shell, mas não tem. A Bíblia usa a palavra grega baptizo, que significa imergir. O verdadeiro batismo é um ato importante da declaração de fé para aquele que que desejasse se relacionar com Deus Trino. Portanto, quando somos batizados na água e no Espírito, somos um novo homem em Cristo. Bem, essa é o meu comentário geral da lição do tópico número 1. Mas a problemática é sobre os pedobatistas. Pedobatistas são aqueles que batizam crianças. Podem ser as igrejas metodistas, luteranas, presbiterianas ou a seita da igreja católica, né, o catolicismo romano, que batiza as crianças de forma errada e até mesmo adultos de forma errada. Os pedobatistas têm vários argumentos para batizar crianças e justificar suas práticas erradas, né? O primeiro é citar a Bíblia e dizer aquilo que ela não diz. A segunda é usar as evidências dos pais da igreja, como, por exemplo, no início do século III depois de Cristo, Orígenes, o maior estudioso da igreja primitiva, vai dizer que a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar até mesmo crianças. Então eles vão citar dados históricos, vão citar textos bíblicos como, por exemplo, Atos capítulo 11, versículo 14, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6. Mas em nenhum desses textos se tem crianças ou bebês sendo batizados, né? Enfim, então eu vou fazer uma breve refutação sobre esses pequenos argumentos deles utilizados para justificar o batismo infantil. Pois bem, deixa eu mostrar uma coisa aqui a vocês. Pronto. Essa pode aqui, ó, Justino Martí, 100 a 165 depois de Cristo. Isso bem próximo do evento do primeiro século, tá? Justino trazendo a ideia sugerida em Atos capítulo 2, versículo 38. Você lembra que existe um problema muito grande em Atos 2:38? Aí eu vou aqui bem rapidinho, né? Para você enxergar aqui. Disse que o batismo deveria ser administrado a todos os que fossem convencidos e crescem na doutrina da igreja. Ou seja, o batismo só pode ser realizado se você for convencido pela pregação do evangelho e cresce nas doutrinas da igreja. Como é que um bebê,
uma criança vai ter esta capacidade intelectual, emocional, psicológica para o ato do batismo? Nenhum, né? Porque, além do mais, as crianças são inocentes. Aí tem um textozinho aqui que diz assim: todos os que se convencem e acreditam que são verdadeiras essas coisas que nós ensinamos e dizemos e, e prometem que poderão viver de acordo com elas são instruídos, em primeiro lugar, para com jejum orem e peçam perdão a Deus por seus pecados anteriormente cometidos. E nós oramos e jejuamos juntamente com eles. Depois os conduzimos a um lugar onde haja água e pelo menos banho de regeneração, com que também nós fomos regenerados. Eles são regenerados, pois tomam na água o banho em nome do Deus Pai soberano do universo, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. É assim que Cristo disse: se não credes de novo, se não nascerdes de novo, não entreis no reino do céu. Esse aqui é, na verdade, estranhamente, já uma contestação contra os pedobatistas, tá certo? Então, entremos aqui agora. Deixa eu botar aqui na lição. Fica mais interessante, né? Deixa eu botar aqui. Opa. Voltando. Pronto. Novo nascimento. Novo homem, né? Desculpa, gente. Mas para isso acontecer, é preciso redefinir para o batismo infantil, seja de qualquer denominação. Para isso acontecer, é preciso redefinir, alterar, adulterar a natureza e o conceito da palavra batismo. É preciso fazer isso. E assim, alterar o sentido contextual da passagem no qual ela está inserida. Então é isso que faz o Pedro Batista. Toda a mensagem do batismo tem que ser colocado, toda a mensagem do batismo tem que ser colocado nos ouvintes do adulto para supostos ouvintes indiretos da mensagem, os bebês ou crianças. Terceiro, não temos nenhum caso diretamente falando de um bebê ou de uma criança sendo batizado semelhantemente aos dias como estamos vendo hoje. As supostas comprovações históricas só comprovam que o batizar crianças ou bebês foi fora da igreja bíblica e distante dos apóstolos. O batismo infantil é contrário ao Novo Testamento. Na verdade, o batismo vai ser introduzido no terceiro século depois de Cristo. E antes desta prática, já no segundo século, existia o sistema catecúmeno. O sistema catecúmeno contradiz os pedobatistas, pois o sistema catecúmeno era um período de instrução depois da conversão e antes do batismo. Logo, as pessoas eram batizadas adultas porque precisavam passar por este sistema. O Didaquê parece refutar os defensores do pedobatismo, isto é, aqueles que batizam crianças, porque estabelece certas exigências para candidatos ao batismo. Os pedobatistas usam Justino Martir para ensinar o batismo infantil, mas uma observação atenta e honesta nos leva a concluir que Justino Martir do batismo leva a concluir que Justino Martim fala de batismo de discípulos adultos para Cristo. Tertuliano enaltece o sistema catecúmeno e quando escreveu a sua obra De Batismo, Tertuliano é contrário totalmente ao batismo infantil. Então, essa foi a nossa explicação, esse foi o nosso comentário da lição, tá certo? Dessa lição maravilhosa, importante, vital, que tem fundamentos bíblicos para nosso desenvolvimento na fé. Então, o novo homem em Jesus Cristo é possível quando você aceita o Filho de Deus, acreditando na doutrina da Trindade e no poder do Evangelho. Sem isso, meu irmão, não acontece nem batismo, nem salvação, nem perdão pelos seus pecados. Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso ponto de vista, que vocês possam aí comentar, sugerir, deixar seu like. E se você não é inscrito no nosso canal, eu peço a você que se inscreva, compartilhe nossos vídeos,
deixe uma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão e que você possa ser alcançado por esse trabalho, tá certo? Foi muito importante essa lição. Eu agradeço a todos que estiveram conosco aí nesse trabalho, nesses comentários que não é fácil, é difícil, pois precisamos nos sacrificar e pedir misericórdia a Deus, porque sem Deus nada podemos fazer. Então vimos a importância do batismo, vimos é, a necessidade do novo nascimento conforme os moldes, a perspectiva bíblica, como vocês estão vendo aí, João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 16. Vimos alguns textos, pelo menos o texto aqui de João, né, 3,16. Vocês pegar aqui novamente e verificarem. É muito importante, gente, a gente estar aí por dentro desses assuntos e que Deus nos abençoe. Até a próxima lição bíblica, que vai ser fantástica. E espero vocês aqui conosco, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.